Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Michele Porto, chefe patissier formada pela Le Cordon Bleu Brasil e especialista em macarrons pela Le Cordon Bleu Paris desde 2017. Já fiz macarrons em 5 estados no Brasil e hoje sou professora aqui na Escola de Macarrons e outros cursos que vocês podem encontrar no meu canal. Hoje nós falaremos sobre os tipos de merengue. Basicamente, são 3 métodos para um bom merengue, que é o merengue francês, o merengue suíço e o merengue italiano. E ao final desse vídeo eu te conto qual o melhor merengue para se fazer o autêntico macarrão francês. Antes, eu quero pedir a gentileza que você se inscreva aqui no meu canal, porque semanalmente estaremos ao vivo falando sobre macarrons e ainda vai receber alguns alertas sobre vídeos a mais que eu irei inserir. E antes da gente falar dos métodos, eu quero te contar a origem do merengue. Basicamente, fala-se, acredita-se que o merengue foi criado no século 17, 18, na Europa. Mais especificamente, mais precisamente, na Suíça ou na França. Mas, Michele, por que Suíça ou França? Bom, reza a lenda aí que nós temos duas origens para o tal merengue. Alguns relatam que o merengue foi inventado pelo chefe italiano Gasparini no final do século 17. E naquele momento, ainda que um chefe italiano, ele morava na Suíça. E tem também outros atribuem a criação do merengue ao cozinheiro francês François Maciello, cozinheiro do rei Luís XIV. E essa receita de merengue dele estaria no livro O Cozinheiro Real, de 1691. Mas, independentemente de quem tenha sido o verdadeiro inventor, o merengue se popularizou na Europa, ganhou diferentes versões ao longo do tempo. E a receita base para um merengue, que nasceu lá no século 17, consiste em bater claras até que elas tenham uma leve espuminha e depois adicionarmos açúcar aos poucos. E então teremos uma massa muito leve, aerada e volumosa. Bom, agora, sem delongas, vamos aos métodos para se fazer um merengue. E são 3: o merengue francês, o merengue suíço e o merengue italiano. E aí a gente fica nessa mistura de francês, italiano e suíço, que basicamente conta-se a história que o merengue foi criado por um italiano na Suíça e aperfeiçoado por um francês. Então vamos lá. Vamos começar pelo merengue francês. E o merengue francês é o mais básico e fácil de ser feito. Basicamente, claras em temperatura ambiente são levadas à batedeira e nós iremos bater. Quando essa clara começa a espumar, criar pequenas bolinhas, nós iremos adicionando aos poucos o açúcar e continuamos a bater até que tenhamos picos médios ou firmes, dependendo da sua preparação final. Aí nós temos o merengue suíço. É um tipo de merengue que é feito com o aquecimento das claras e do açúcar. Esses dois ingredientes nós vamos levar em um bowl em banho-maria e vamos aquecer, chegando a uma temperatura ideal ali. E ao friccionarmos, nós não sentiremos mais nenhum grãozinho de açúcar. Além disso, essa mistura deve ser quente, morna para quente. E a gente precisa ter o cuidado de não coagular essas claras, fazendo uma omelete. Então, o movimento é constante para que essas claras não coagulem. E atingindo essa temperatura quentinha, nós levamos à batedeira e vamos bater esse merengue suíço até dobrar de volume, ter uma consistência maleável, brilhosa e linda. E aí nós podemos utilizar na torta de limão, nas pavilovas e outros processos.
E não menos importante, que na verdade é o mais importante, o merengue italiano, o terceiro método. Basicamente, é o merengue de método mais estável. Por quê? Ao cozer essas claras, a gente aumenta a elasticidade da proteína dessa clara, fazendo que tenhamos uma maior elasticidade ao encapsular essas bolhas de ar no batimento. Então, o que é o merengue italiano? Nós começamos a bater as claras e à parte, em uma panelinha, nós teremos açúcar e água. Esse açúcar e essa água vai ferver até o ponto, né, a temperatura de bala mole. E então, imediatamente, a essa clara aqui, que já está espumosa, nós vertemos em um fio contínuo, sem bater no batedor, para que nós não desperdicemos essa calda. E vamos bater esse merengue, né, italiano, claras mais calda, até termos uma emulsão perfeita, uma clara volumosa, brilhosa e super estável. Bom, e aí você está se perguntando, Michele, qual o melhor método para fazer o meu macarrão? Bom, eu tenho que te falar que o merengue italiano ele leva menos açúcar do que os outros merengues. Então, eu, particularmente, gosto disso. Acho que é muito mais viável. Além disso, em razão desse processo de estabilizar essas claras, nós temos o quê? Uma durabilidade maior de prateleira. E terceiro, esse merengue italiano, tão cremoso, tão maleável, tão delicioso, garante uma textura totalmente diferente aos macarrons, que é o quê? Levemente crocante por fora e muito, 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 muito macio e úmido por dentro. Vocês conseguem me entender? E é então com esse merengue italiano maravilhoso que confere os melhores macarrons para você também fazer. Muito obrigada por estar comigo. Te espero. Até breve. E clica, por favor, se inscreve. Fica aqui comigo. Obrigada.